Sou o Julian. Tenho 31 anos. E só agora percebo que vivi os últimos 6, dentro de uma fantasia cara e brilhante. Uma ilusão com cheiro a perfume caro. Com risadas em jantares de gala. Com promessas sussurradas entre copos de vinho. Eu acreditava que estava a construir um futuro. Na verdade, eu estava apenas a financiar o sonho de outra pessoa. Aquela noite, o 30º aniversário da Aurora. O Lofty no centro da cidade estava cheio, empresários, artistas, influenciadores, todos ali para celebrar a estrela em ascensão do marketing digital. E eu era o homem atrás das cortinas. O responsável por cada detalhe, a iluminação perfeita, o champanhe francês, a banda de jazz contratada de Lisboa. $25.000 por uma noite. A noite em que eu planeava pedir-lhe em casamento. Enquanto ela sorria para os convidados, eu segurava o pequeno anel no bolso. Não era apenas ouro e diamante, era 6 anos de fé, de paciência, de desculpas inventadas para não perder quem eu achava ser, a minha pessoa. Quando ela pegou no microfone, o som da multidão morreu. Os olhos dela procuraram os meus. Sorriu com aquela confiança que sempre me desarmava. E então disse: quero agradecer à pessoa que é a base da minha vida. O homem que mantém tudo a funcionar para que eu possa concentrar-me no meu sucesso. O meu companheiro de vida, Julian. Companheiro de vida. A frase caiu como uma lâmina fria. Não namorado. Não noivo. Companheiro de vida. Como quem agradece a um motorista fiel. O coração bateu descompassado. Senti o sangue fugir do rosto. Tentei sorrir, mas cada aplauso parecia uma bufetada. E antes que o meu cérebro pudesse reagir, ela continuou. E falando na minha vida, quero também apresentar o Max. Alguém com quem tenho vivido aventuras românticas incríveis. O Max. O mesmo tipo com quem a vi conversar 2 vezes. Rápido, distraído. E agora era o romance dela. As pessoas bateram palmas. Alguém gritou: que casal lindo. E eu fiquei parado. Um fantasma no meio da festa que eu mesmo paguei. Naquele instante, percebi. Não era o namorado dela. Era a infraestrutura. O alicerce que sustentava a vida glamourosa que ela exibia. Eu era o assistente, o patrocinador, o fundo de investimento emocional. Peguei no meu casaco, ignorei os olhares confusos, e caminhei até à saída. A mãe dela tentou segurar-me. Julian, onde vais? Ouviste o discurso? Ela falou tão bonito sobre ti. Olhei para ela, e respondi. Ouvi cada palavra. E sim, ela tem razão, eu mantive tudo a funcionar. Mas essa subscrição acabou. Saí. O som das risadas atrás de mim pareceu distorcer-se. Como um eco distante de um sonho que finalmente se desfazia. No frio da noite, senti o ar entrar de novo nos pulmões, pela primeira vez em anos. E foi ali, debaixo das luzes apagadas de Lisboa, que a ilusão morreu. Mas o que eu ainda não sabia é que essa morte seria apenas o começo da minha libertação. E do cálculo exato do preço da minha cegueira. No domingo seguinte àquela festa, sentei-me no chão do meu apartamento, rodeado de recibos, folhas, faturas, extratos bancários, provas frias de um amor que só existia na minha cabeça. Passei a vida inteira a acreditar que amor é dar. Mas ninguém me avisou que dar demais também pode ser uma forma de se perder. $40.000, o mestrado dela. 12.000, 2 viagens pela Europa, para se inspirar. 8.000, móveis de designer para o escritório dela em casa. E o resto, cafés, jantares, alugueres atrasados, contas, temporariamente complicadas. $60.000. O preço de um coração que se recusava a ver. Mas não era só o dinheiro. Era o tempo. Era o esforço invisível, as pequenas coisas que ninguém vê. Acordar às 2 da manhã para levá-la ao aeroporto. Esperar horas no carro enquanto ela resolvia algo rápido, com um cliente. Fazer as malas dela em cada mudança. Carregar caixas até ao 4º andar, sozinho. E o mais triste. Cada gesto desses parecia, na altura, um investimento no nosso futuro. Um futuro que só existia na minha imaginação. Lembro-me do dia em que ela me pediu ajuda para escolher uma mesa de trabalho. Preciso de algo que me inspire, disse ela. Eu olhei para o preço, quase €1.500,
e hesitei. Ela beijou-me na bochecha e murmurou: um dia, quando tudo isto der certo, eu vou retribuir cada centavo. Esse dia nunca chegou. Porque para ela, eu não estava a investir. Eu estava a pagar o preço de permanecer cego. Quando penso agora, não foi ela quem me enganou totalmente. Fui eu que quis acreditar. Fui eu que transformei cada obrigado em amo-te. Cada sorriso em promessa. Cada pedido de ajuda em sinal de intimidade. No entanto, havia sinais. Pequenos alarmes que eu escolhi ignorar. Quando ela dizia, não gosto de rótulos, eu achava romântico. Quando ela esquecia o meu aniversário, eu chamava de distração. Quando ela falava de mim como meu melhor amigo, eu fingia que era carinho. Na verdade, era ausência. Era falta de amor embrulhada em palavras bonitas. Sabe o que é mais cruel? Ela nunca me obrigou a dar nada. Eu dei tudo, espontaneamente. Porque o coração, quando quer acreditar, é o melhor cúmplice da própria mentira. Naquela manhã, quando terminei de somar cada valor, olhei para o número final e senti um vazio estranho. Não era raiva. Era luto. O luto por uma versão de mim que confundia a generosidade com amor. E dependência com afeto. Fechei o caderno. Apaguei o ecrã. E prometi a mim mesmo uma coisa. Nunca mais gastar nem um cêntimo para comprar a ilusão de ser amado. Mas o destino ainda tinha um teste reservado para mim. Um teste silencioso, cruel e necessário. Aquele que me mostraria quem ela realmente era. E quem eu estava prestes a me tornar. Durante anos, vivi dentro de uma prisão. Mas as grades não eram de ferro. Eram de palavras bonitas, de olhares suaves, de promessas vagas. Aurora nunca me obrigou a ficar. Ela apenas aprendeu a me prender, sem nunca me pedir nada diretamente. Era uma mestra na arte de fazer-me sentir indispensável. Cada vez que eu pensava em pôr limites, ela sorria e dizia: Julian, por que queres rotular o que temos? É tão especial, tão diferente. E eu acreditava. Chamava de liberdade emocional, o que, na verdade, era uma forma sofisticada de controle. Ela sempre sabia quando eu estava prestes a duvidar. Nesses momentos, vinha com gestos doces, pequenos toques, palavras certas. E de novo, eu voltava a ser o mesmo tolo grato por migalhas de afeto. Foi assim que a minha vida se tornou uma rotina invisível de obrigações sem nome. Eu não era namorado, mas fazia tudo o que um marido faz. Eu não tinha promessas, mas vivia preso à esperança. E ela tinha o conforto de saber que eu nunca iria embora. Lembro-me do dia em que pensei em oficializar o nosso amor. Um jantar simples, velas acesas, o anel escondido no bolso. Planeei cada detalhe. Mas meia hora antes, recebi a mensagem dela. Amor, surgiu um jantar de networking importante. Entendes, não é? Entendo. Entendia sempre. Porque o amor que eu sentia era cego. Paciente. Sempre disposto a esperar. E o pior, ela sabia disso. Nos meses seguintes, comecei a perceber o padrão. Quando eu precisava dela, ela estava ocupada. Quando ela precisava de mim, eu era prioridade. E ainda assim, cada vez que eu me afastava um pouco, ela lançava o mesmo feitiço. Julian, ninguém me compreende como tu. Essas palavras eram o cadeado. E eu, voluntariamente, segurava a chave. O amor virou uma espécie de contrato silencioso. Sem cláusulas, sem assinatura, mas com obrigações diárias. Ela pedia compreensão, e eu dava. Pedia paciência, e eu dava. Pedia dinheiro, tempo, energia, e eu dava tudo. Até que um dia percebi, ela nunca me pediu amor. Porque o amor exige reciprocidade. E reciprocidade era o único preço que ela nunca quis pagar. Essa realização doeu mais do que a traição. Porque traição é uma ferida. Mas viver anos sem perceber que estás preso, isso é amputação lenta da alma. Eu costumava pensar que a liberdade era poder ir e vir. Hoje sei que é poder dizer não, e ainda assim sentir-se inteiro. E naquela noite, depois de revisitar cada lembrança, jurei uma coisa. Se o amor precisa de correntes para existir, então não é amor, é dependência. A partir daí, decidi fazer o impensável.
Ficar em silêncio. Desligar o serviço. Ver o que restaria, quando o apoio técnico emocional desaparecesse. No domingo de manhã, decidi que era hora de fazer o impossível. Ficar em silêncio. Depois de 6 anos a responder a cada mensagem. A correr sempre que ela chamava. A resolver cada crise como se fosse minha. Eu iria desaparecer, sem drama. Sem gritos. Apenas ausência. Queria ver o que restava do nosso amor quando o serviço parasse de funcionar. Dia 1. O telefone não parava de vibrar. Mensagens longas. Emojis de choro. Frases confusas. Julian, por que saíste da festa assim? Temos que conversar. Estás magoado comigo? Não faças isso. Por favor. Esperei 9 horas antes de responder. Estou ocupado. Tudo bem. E foi como desligar a corrente de um aparelho que ela julgava eterno. O silêncio seguinte foi ensurdecedor. Dia 2. 7 da manhã. O telefone tocou. Ela chorava, desesperada. O software que usava para uma grande apresentação tinha travado. Normalmente, eu largaria tudo para resolver. Mas dessa vez, apenas enviei um link do suporte técnico. Sem mensagem, sem desculpa, sem amor. Minutos depois, recebi a resposta. Estás a brincar? Sempre me ajudaste com isso. Que infantilidade é essa? Sorri, não de ironia, mas de libertação. Pela primeira vez, percebi o quanto ela dependia, não de mim, mas do que eu fazia por ela. Dia 4. Uma nova mensagem. Mas desta vez, não era um pedido de ajuda técnica. Era pior. Max está a ser imaturo. Podes falar com ele. Tu és tão bom a resolver conflitos. Eu li aquilo 3 vezes. Ela queria que eu, o homem que ela tinha humilhado publicamente, intermediasse a relação dela com o novo namorado. Foi aí que percebi, o meu silêncio não estava a feri-la. Estava apenas a incomodá-la. Como quem perde uma ferramenta útil e não sabe onde comprá-la de novo. Respondi. Isso parece um problema teu e do Max. Aurora, boa sorte. E apaguei o chat. Sem raiva, sem culpa. Apenas paz. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo. E-mails, chamadas, até apareceu na recepção da minha empresa. Quando finalmente a vi, notei algo que nunca tinha visto antes. Fragilidade genuína. Julian, o que se passa? Por que estás tão distante? Preciso do meu companheiro de volta. Olhei nos olhos dela e perguntei. Companheiro de vida, ou assistente pessoal? Quando foi a última vez que perguntaste como estou? Quando cuidaste de mim, sem pedir nada em troca? O silêncio dela foi a resposta mais sincera que já recebi. Naquele instante, tudo ficou claro. Ela não sentia falta de mim. Sentia falta do que eu fazia por ela. O amor que eu acreditava ter era apenas conveniência disfarçada de carinho. E quando percebi isso, algo em mim finalmente se quebrou. Não em dor, mas em libertação. Porque às vezes, o silêncio não é punição. É o único idioma que a verdade entende. E foi nesse 7º dia de silêncio que percebi. Eu nunca precisei que ela me ouvisse. Eu precisava, finalmente, ouvir a mim mesmo. Na sexta-feira, o 7º dia do meu silêncio, ela apareceu no meu trabalho. Os olhos inchados, o cabelo despenteado, uma imagem que eu nunca tinha visto. Aurora, sempre impecável, agora tremia diante de mim. Julian, por favor, precisamos falar. Eu não te reconheço mais. Pedi para ela sentar-se. Pedi um café. É pela primeira vez. Olhei para ela sem o filtro do amor. Como se visse uma estranha a quem um dia eu emprestei a minha alma. Ela falava rápido, justificava-se, dizia que tudo era um mal-entendido. Que o Max não significava nada. Que eu estava a exagerar. Mas cada palavra dela era como vidro moído. E quanto mais ela tentava remendar, mais eu sentia o quanto aquele laço estava morto. Aurora, disse eu. Tu não estás a lutar por mim. Estás a lutar pelo conforto que eu te dava. Ela engoliu em seco. Isso não é justo. Eu amava a estabilidade que tínhamos. Pois é, respondi. Tu amavas a estabilidade, não a pessoa que a sustentava. E naquele momento, percebi. O amor, quando precisa de justificativas,
Já não é amor, é dependência. Depois dessa conversa, voltei para casa e fiz o que devia ter feito há muito tempo. Apaguei o número dela. Bloqueei os e-mails. E enviei um último, frio. Direto. Sem raiva. Reconheço o que fui. Aceito o que perdemos. E não quero nada de volta. Em seguida, enviei uma cópia ao meu departamento de RH. Uma simples nota, por favor. Bloqueiem este contacto. Trata-se de assédio pessoal. Cliquei em enviar. E com esse clique, encerrei 6 anos de submissão emocional. 2 dias depois, comprei uma passagem só de ida para Portland. Aceitei um novo trabalho, longe dela. Longe de tudo o que me lembrava de quem eu fui. E quando vendi o anel de noivado que nunca chegou ao altar, usei o dinheiro para dar a entrada no meu próprio apartamento. Pequeno, silencioso, mas meu. Lembro-me da primeira manhã ali. Sem mensagens, sem pedidos, sem dramas. O silêncio já não era vazio, era paz. Pela primeira vez, respirei fundo sem sentir culpa. E percebi. A liberdade não é estar sozinho. É não ter medo de estar. Dias depois, minha mãe ligou. A voz dela soava calma. Orgulhosa. Julian, estou tão feliz por finalmente te escolheres. Às vezes, amor de mãe é isso, ficar em silêncio até veres a tua própria luz. Sorri. Ela tinha razão. A libertação não chegou quando ela saiu da minha vida. Chegou quando eu parei de me trair para a manter por perto. E enquanto arrumava as caixas do novo apartamento, descobri que cada objeto que eu trazia, cada livro, cada fotografia, representava uma parte de mim que tinha sobrevivido a ela. O último fio foi cortado. Finalmente, comecei a construir algo que nenhum amor falso poderia comprar. A minha própria vida. Porque no fim, libertar-se não é esquecer quem te destruiu. É lembrar quem tu eras antes de acreditares que precisavas de ser salvo. O tempo passou. E o que no início parecia vazio, transformou-se em espaço. Espaço para respirar. Espaço para existir sem precisar provar o meu valor a ninguém. Durante semanas, ela ainda tentou alcançar-me. Novos e-mails, números desconhecidos, perfis falsos. Mensagens que começavam com "sinto falta de nós" e terminavam com "podes. Por favor, desbloquear-me?" Mas, desta vez, o meu silêncio não era vingança. Era maturidade. Eu não precisava mais de gritar para ser ouvido. Porque entendi que algumas pessoas só escutam quando o eco da tua ausência é mais alto do que a tua presença constante. Há algo que aprendi nesse processo. O amor verdadeiro não teme o silêncio. Pelo contrário, ele sobrevive a ele. Mas o amor baseado na utilidade morre no instante em que paras de servir. Aurora não chorava pela minha falta. Chorava pelo trabalho emocional gratuito que eu deixei de oferecer. E perceber isso doeu. Porque significava admitir que, durante 6 anos, confundi ser amado com ser necessário. O terapeuta disse-me uma frase que nunca mais esqueci. As pessoas tratam-te exatamente como lhes ensinas a tratar-te. E eu percebi, durante anos. Ensinei-a que podia tomar sem devolver. Que podia pedir sem agradecer. Que podia ferir e ainda ser perdoada. Mas quando aprendes a ficar em silêncio, também aprendes a ensinar limites. E limites são a forma mais pura de amor próprio. Hoje, vivo em Portland. Um apartamento pequeno, com cheiro a café e paz. Às vezes ainda acordo no meio da noite, com a sensação de que o telemóvel vai tocar. Mas não toca. E é nesse silêncio que encontro a resposta que procurei durante anos. Não precisei de uma vingança grandiosa. A verdadeira vitória foi recuperar-me. Agora sei. Não quero alguém que precise de mim para sobreviver. Quero alguém que me escolha para partilhar a vida, e não para ser salvo dela. Se estás a ouvir isto e sentes que estás preso num amor que te dói mais do que te cura, ouve-me bem. Para. Fica em silêncio por uma semana. Não expliques. Não peças desculpa. A resposta que vier, ou o vazio que ficar, vai dizer-te tudo o que precisas saber. Porque o amor não se mede pelas palavras que alguém te diz, mas pelo que essa pessoa faz quando deixas de falar. E foi assim que aprendi a maior lição da minha vida. O silêncio, quando vem da paz e não do orgulho, não é ausência, é cura.